fazendo essa dinâmica. Então, tanto para quem está Com presente certeza. agora, como as pessoas que vão depois, né, tá ouvindo, a gente socializando essa live. Eu vou pedir só um minutinho de vocês. Na verdade, é lógico que pensar em tudo que for de melhor, a gente sempre começa um trabalho pedindo, né, pedindo para o plano superior, da luz, para a gente conseguir ter uma conversa muito gostosa. Mas o que eu quero falar agora é uma coisa bem até, na verdade, material, mas que resgata um pouquinho lá a questão da nossa comida afetiva, da comida da alma. O que eu vou pedir para vocês? Para vocês fecharem um minutinho os olhos de vocês e pensarem que alimento que você lembra da sua infância e quem oferecia este alimento para você. Vamos lá, todo mundo, um minutinho fechando os olhos. Pronto, aos pouquinhos, vamos abrindo os olhos. Nossa, E vamos lá. O que passou na sua cabeça, Danilo? Que só para você que eu vou poder perguntar. O que foi olha, esse alimento que veio na sua cabeça? eu lembrei do bolo de milho que a minha mãe faz, que o dela não existe nenhum igual. Eu amo tudo que é de milho, então eu me lembrei assim dela fazendo aquele bolo, saindo com canela em cima, assim, nossa, voltei a muitos anos, a muito poucos anos atrás. Ai, que coisa linda! E com certeza, né? Se a gente estivesse no momento até juntos, a gente cada um poder socializar, a gente vê que tem essa ligação da comida, né, com o alimento que nos resgata, uma coisa afetiva, de você falar, olha, minha mãe fazia esse alimento para mim, né? E era uma comida que nem você colocou, né, que veio da terra do milho que você gosta, e que olha só, de um milho que é uma comida de verdade, né, não é um produto, não é um produto alimentício. E eu acho que é aí que eu quero que todos vocês comecem a repensar um pouquinho. Quando a gente pega os alimentos hoje, ou pega uma refeição, vai verificar uma refeição da maioria das famílias brasileiras, a gente vê que tem muito pouco comida de verdade, né? Tem muito produto alimentício, que é feito pela indústria, que pega às vezes até uma base, se for o milho, mas vai ser um milho que é transgênico, que não é um milho orgânico, e que vai fazer esse bolo cheio de acidulantes, de edulcorante, de aromatizantes, e que você fica com esse resgate desse bolo, que no máximo é qualquer pessoa que vai lá e coloca um pouco d'água e bate esse bolo e consome. E aí a preocupação que eu tenho muito ultimamente, principalmente com o hábito alimentar das crianças, é que memória afetiva que essas crianças vão ter daqui a uns anos, né? Essa coisa da gelatina, vai ser exatamente o pacotinho que ela abre de salgadinhos, ou aquele macarrão instantâneo. Essas memórias, elas são fundamentais, porque na hora que o Danilo pensou naquele bolo, o que se ele tivesse possibilidade de estar com a mãe dele fazendo bolo, aquilo já vai um sinal para um reflexo super importante nosso, que é o reflexo que liga a parte emocional afetiva com a nossa parte do tracto digestório. Então, aí começa toda uma relação de uma digestão adequada, de produção de enzimas importantes, que vai fazer com que esse alimento, ele seja um alimento que vai te nutrir. E não um alimento que vai causar tantas alterações que as pessoas falam assim, meu Deus, eu daqui a pouco eu nem sei o que eu vou comer, porque eu como tal coisa, eu sinto dor no estômago. Eu como tal coisa, eu sinto flatulência.
Então, a gente vai perdendo essa comida afetiva, essa comida da alma, e colocando uma série de alimentos que o nosso organismo não consegue traduzir. Então, as nossas escolhas, elas vão refletir a nossa saúde. Mas o que a gente tem que ampliar um pouquinho mais a discussão é que as nossas escolhas refletem não só na saúde humana, mas a gente tem que pensar na saúde humana, na saúde dos animais, né? Coitada das abelhas com a utilização de agrotóxicos. Elas, quando não morrem, olha só que sério isso. A maioria dos agrotóxicos, lógico que acabam com as abelhas. Às vezes eles demoram um pouquinho para acabar com as abelhas, mas o que vai acontecendo nas abelhas? Elas vão tendo uma alteração, uma toxicidade no sistema nervoso central delas, que elas perdem o rumo. Então, por exemplo, se eu tenho uma flor de abóbora macho, que vai fecundar a folha da abóbora fêmea, se ela tem essa alteração do sistema nervoso central, ela não consegue fazer essa polinização. Ela perde a possibilidade de fazer o processo que acontece em 70% dos alimentos da parte agrícola, né, das frutas, verduras e legumes, 70% é polinizado pelas abelhas. Então, a gente está cuidando, quando eu consumo o milho, que não é orgânico, vou consumir milho transgênico, que vem o pacote, o milho transgênico junto com o glifosato, que é o pior, né, agrotóxico que tem e que é liberado no nosso país. Aí, o que eu tenho em relação a isso? Eu tenho a morte de abelha e tantos outros animais. E aí eu vou tendo toda uma complicação, que eu vou contaminando os lençóis freáticos. E olha que gozado, né? Interessante, você contamina os lençóis freáticos e aí você vai ter que tomar essa água, que no país, no nosso país, não é retirado da água os agrotóxicos. Então a gente acaba se contaminando também. Então é repensar de consumir o alimento prioritariamente orgânico, da agricultura natural. Isso é a prioridade. Porque eu vou consumir, além de muito mais nutrientes e compostos bioativos, eu não vou estar consumindo toxinas. Porque quando eu consumo toxinas, eu vou utilizar um monte de minerais, de vitaminas, de compostos bioativos para eliminar essas toxinas. Então é muito mais fácil, né, Danilo? A gente consumir um alimento que não tem toxina e que está lotado de compostos bioativos, de fitoquímicos que ajudam a limpar aí o nosso organismo. Então, o raciocínio é mais ou menos esse, Danilo. Com certeza, Valéria. É uma questão assim, quando sempre converso, né, com alguém também, que sempre para todo mundo, né, para todo mundo não, para muitas pessoas, vem aquela questão assim, nossa, mas quanto custa? Né? Infelizmente, muita gente realmente tem os seus motivos para ter seus valores mais altos, né? Mas às vezes até brincando, eu sempre falo assim, olha, qualidade e preço baixo, eles não andam de mão dadas, eles são inimigos, né? Então, uma coisa que é muito boa, ela não tem como ser barata, né? Por mais que tenha várias questões aí que eu acredito que com o tempo nós vamos ter mais acesso, inclusive hoje nós temos CSAs, né? Temos vários modelos hoje que viabilizam, mas o problema é que a maioria das pessoas não se atentam realmente ao tamanho como eu posso dizer, da qualidade do alimento, ao tamanho do benefício, ainda está muito presa à questão material, mas para determinadas coisas materiais, pode ser caro, que a pessoa não tem problema, né? Porque é uma coisa, é o produto X, é o eletrônico tal. Então, eu acho que essa inversão de valores também, que veio meio que nublando a nossa visão, de entender o quanto isso é profundo, isso que você acabou de dizer, nós vivemos isso no sítio também. Nós usamos produto químico lá que matou 12 coelhos em 3 horas, da menina que levou as folhas para o coelho dela comer. Então, isso foi o pico mesmo, mas antes, 8 anos antes, a gente usava agrotóxico diariamente. Então, né, essa questão do lençol freático é importantíssimo, que tudo vai para o lençol freático. Não tem um pozinho mágico, né, Valéria, que suma o produto químico dali, joga tal coisa que vai sumir. A gente sabe que não é assim, né? As pessoas precisam entender que realmente, infelizmente, intoxica o solo, intoxica a planta e o homem está intoxicado, cada vez mais intoxicado, né? E o que você falou é super importante, porque chega muitas pessoas, para nós nutricionistas principalmente, falam assim, como que eu faço para limpar a verdura que tem agrotóxico? Como que eu tiro o agrotóxico da verdura? Não existe nenhum trabalho científico mostrando que qualquer produto tira o agrotóxico da verdura. E vocês precisam entender que nem falando assim, eu comprei um produto com agrotóxico, eu estou tirando a casca, e aí eu estou isento porque é na casca que está o agrotóxico.
Não, o agrotóxico é sistêmico, ele entra dentro do alimento, não é só tirar a casca do abacaxi da melancia, ele está lá dentro. Só que é aí que você tem que entender que a coisa é muito maior. Porque mesmo que você tivesse alguma coisa que tirasse o agrotóxico do alimento, eu estaria ingerindo, como infelizmente muitos estão, ingerindo uma quantidade grande de água com agrotóxico. Então a gente tem que ter um raciocínio maior. Assim, eu não vou contaminar, né, o lençol freático, não vou, porque eu quero estar dando coisas, eu preciso dar coisas boas para o meu organismo, e todo mundo precisa dar coisas boas para todas as faixas etárias, mas é incrível, por exemplo, eu não posso deixar uma gestante consumir um alimento com agrotóxico. Teve um trabalho muito, ele foi um impacto esse trabalho, de 1 ano e meio, acho que faz 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos que o tempo está voando, foi publicado um trabalho que mostrou que se a gestante consumir alimentos com agrotóxicos, ela tem alteração epigenética. Sabe o que quer dizer alteração epigenética? É você, lá no gene, que é o seu gene que você traz de código genético, o agrotóxico conseguir mudar essa estrutura do gene e aumentando tanto células adiposas em termos de idade. E isso passando para o seu filho, que vai crescer, tendo muitas doenças precoces, obesidade, diabetes, câncer, um monte de doença, ó, herança. E esse filho adulto tendo o seu filho passando para outra geração. Nossa. Então, quando o Danilo traz essa questão do custo do preço, gente, a saúde não tem preço. Porque na hora que as pessoas colocam lá e priorizam o plano de saúde, né? Eu pago o plano de saúde porque com esse plano de saúde, se acontecer qualquer coisa comigo, não, meu amor, ele pode até fazer parte do teu contexto, mas o seu plano de saúde são 4 pilares importantes. É o pilar de você ter, sim, uma alimentação super saudável, longe de xenobiótico, longe de produtos alimentícios, comer comida de verdade. Comida de verdade é arroz, feijão, verduras, legumes, ovos, mas tudo orgânico, gente. Isso é comida de verdade. E não comer um arroz lotado de agrotóxico, feijão lotado de agrotóxico. Pilar 1 é a nutrição. Pilar 2 é fazer atividade física. Eu tenho que fazer, eu tenho que me movimentar. Pilar 3, sono, dormir adequadamente. Então, a hora que o Danilo coloca essa questão dos eletrônicos, é uma loucura, porque os pais da mais tenra idade dão o melhor celular, dão o melhor computador que tiver, assina todos os canais da Netflix possíveis. E aí, o que acontece? As crianças, adolescentes, mesmo os adultos, dormindo cada vez mais tarde, arrastando o sono, alterando totalmente o seu ritmo circadiano, e trazendo muito mais doença do que saúde, piorando a sua inflamação. E olha que todo mundo agora está muito atento nessa coisa de inflamação. A melhor coisa, uma das melhores coisas que tem para você aumentar a sua imunocompetência é você dormir adequadamente, com tudo apagado, tudo, nem o celular não pode ser o seu despertador, tudo longe de você, no outro quarto, no banheiro, onde vocês quiserem, longe para formar melatonina, que é um super hormônio antioxidante. E o quarto pilar para nós termos saúde, e é nesses 4 pilares que a gente tem que investir, é a resiliência. É a gente ter os nossos problemas, mas encarar o problema como uma oportunidade de crescimento, e não o contrário. Então, se nós seguirmos esses 4 pilares, fantástico. Se eu tiver que investir meu dinheiro no alimento orgânico, é essa a prioridade que eu vou fazer. Se eu tiver que pagar um personal trainer, porque às vezes eu não tenho toda aquela rotina, é nele que eu vou estar aplicando numa academia o meu dinheiro. Vou ter o meu sono muito relaxante e vou procurar o que vocês quiserem, da meditação, né? A questão do que vocês quiserem, de uma religião que você tenha estima, o que for que te conecte com o Supremo. Aí, com isso, não tem que falar que o alimento orgânico é caro, porque ele é barato, por vários motivos. Primeiro, porque ele vai estar te devolvendo muita saúde, com muita vitalidade positiva. Teu humor vai melhorar, tua criatividade vai aumentar. Gente, você vai produzir muito mais. Vai ficar lindo ou linda. Fala assim, meu Deus, até 2 anos atrás eu tinha celulite. Comecei a consumir esse raio de alimentos orgânicos. Cadê a celulite que estava aqui? Não tem mais, porque diminui
a inflamação, não tem mais celulite. E aí o pessoal fica querendo, perseguindo um monte. É muito fácil, né? Muda a sua alimentação para os alimentos que tenham fitoquímicos e os fitoquímicos vão diminuir a inflamação. A tua memória vai melhorar demais, sabe? Aquela questão, puxa, a depressão, não estava tão feliz assim. Então tudo isso melhora e isso não tem preço, né? Fora a questão que você tem, quando você está diante de um alimento orgânico, de você ter mais validade desse alimento. Você pega um alimento orgânico, ele tem uma durabilidade maior e esse sim você pode aproveitar realmente de forma integral, porque nem a folha, nem a casca vai ter mais agrotóxico, né, Danilo? Sim. Nossa, Valéria, meu Deus, foi um show, né? Não foi só. Ave Maria. Muito bom. Olha, você acabou de fazer um apanhado de tudo que a gente conversa quase que diariamente no trabalho, na loja, com os clientes. Isso, tem produto que tira, tem tal coisa. Isso, a profundidade que você acabou de colocar, perfeito. É nisso que nós acreditamos, sabe? É nisso. A gente sempre mascarou lá no sítio o alimento com produto químico. Então, para crescer, a gente deixou de acreditar, o agricultor hoje deixou de acreditar que o solo é realmente um ser vivo, é ele que tem os nutrientes, não é o adubo tal, o produto tal, não é o agrotóxico tal. Infelizmente, nós, os agricultores, né, nós viemos sendo meio que adestrados a acreditar que o solo não tem vida, que não tem força, que ele só está ali para a planta ficar de pé. E aí o que você tem que fazer é dar nutriente de forma química. Valéria, isso é muito profundo, sabe? Eu até aconselho as pessoas a ir visitar uma propriedade orgânica, a ver esse trabalho, sabe? A ver como é diferente isso, a parte da agroecologia que você tanto desenvolve. As pessoas deveriam ir lá, sabe? Numa CSA, visitar os agricultores para ver o quanto realmente é a diferença. E vai, né? Vai no cultivo de hidroponia, vai no cultivo de transgenia e vai ver se há realmente uma diferença ou não, né? Galera, muito profundo tudo que você disse, maravilhoso. E eu queria... Você sabe, Danilo, que Pode eu e a falar. Karen, minha parcerona, né? A gente tem toda essa ligação com a Fundação Muito Chocada. Nós tivemos a possibilidade, a permissão de vivenciar, de fazer uma vivência no Japão ano passado, né? E foi, assim, realmente maravilhoso. As aulas que nós tivemos, as visitas que nós tivemos sobre solo, mostra que o solo, ele é um ser tão vivo, dependendo de como você cuida, né? É que nem assim, como que você nutre as suas relações, não é? Se você rega essas relações, se você é uma pessoa que, vamos lá, estamos juntos e sempre... Você tem um ciclo de amigos super legais, né? Do seu lado, assim, uma coisa gostosa que vai todo mundo. A mesma coisa é o solo. O solo é um ser super vivo. Se eu dou nutrientes adequados, e não é nada do outro mundo dar nutrientes adequados para o solo, nós temos vários resíduos dos alimentos que a gente joga fora, a gente tem que começar a fazer compostagem e socializar essa compostagem que a gente faz. E aí eu tenho essa compostagem que vai formar um monte, né? Você vê lá que tá tudo muito bonitinho, já caiu as minhocas, tá tudo perfeito e tal. E aí você joga isso no solo, você nutre esse solo naturalmente. Você pega uma semente, uma muda, né? O mais possível que a gente fala, né? De ser crioula, mas às vezes a gente não consegue ter sementes crioulas, mas tudo bem, vamos caminhando aos poucos. Mas você planta, muda essa semente, faz uma cobertura morta, meu Deus, o que tem de folha caindo, né? Grama que eles fazem as podas, tal, árvores, grama. Tudo isso você faz uma cobertura morta. Gente, aquele solo, ele começa a ter uma vida, ele começa a ter uma vida que aí vai vindo vai criando um monte de micro-organismos saudáveis. Aí eles vão se multiplicando. Os amiguinhos todos felizes que tem comida para eles. Porque no outro solo tem a comida para as bactérias intestinais. Nesse solo vai ter um monte de comida deliciosa para as boas bactérias. E elas vão se multiplicando, e elas vão se multiplicando. E essas boas bactérias, elas têm, olha só, gente, que lindos trabalhos científicos desses últimos anos. Essas boas bactérias do solo, elas chegam no ser humano e nutrem a nossa microbiota intestinal. Quando que a gente imaginaria que um solo saudável, cheio de bactérias boas, nutriria o nosso intestino, que é o maior órgão imunológico? Então, quando as pessoas falam para mim, Valéria, essa questão da pandemia, o que você orienta? Eu oriento o consumo do alimento orgânico. É um alimento que vai te dar mais imunidade. Só 2 motivos. Riquíssimo em fitoquímicos
E outro motivo, ele vai estar ajudando a nutrir a sua microbiota, que é o intestinal, que é o maior órgão imunológico. Mas, além disso, essa microbiota, ela não nutre só a parte mesmo local intestinal. Essa microbiota, ela vai ajudar a nutrir todo o meu organismo. Inclusive, mal nós sabíamos que tinha uma relação da microbiota intestinal com a microbiota cerebral e que tem total correlação com melhor humor, menor depressão. Olha quanta coisa linda. Então, a gente cuida do solo, esse alimento, ele vai ser, né, cultivado de forma linda, e ele cuida da gente. A natureza é a coisa mais linda. Não é, Daniel? E aproveitando até o que você está falando, existe uma ligação, por exemplo, a gente tem uma cultura, né, muito forte de domesticar e também de querer determinados itens o ano inteiro. E a gente sabe muito bem, né, nós, no nosso trabalho, que a sazonalidade ela existe. Em determinadas épocas não existem alguns alimentos, mas, né, a maioria das pessoas querem ter maçã o ano inteiro, quer ter pera o ano inteiro, quer ter tais coisas o ano inteiro. A minha pergunta existe uma relação dos alimentos locais com aquela população local? Por exemplo, um exemplo, no sul é onde mais se produz esse tipo de alimentos, em outra região, no Nordeste, são outros alimentos. Existe, assim, uma ligação, tipo assim, as pessoas de lá precisam comer mais esses alimentos? Como que é isso? Acredito que você vai ter a resposta para isso. Olha, Danilo, você fez uma pergunta agora que é muito interessante e isso eu já aprendi, estudei e aprendi na prática num curso de imersão que nós fizemos, inclusive a BP levou um grupo de nutricionistas em 2015 para a Alemanha. A Alemanha é um berço, né, da antroposofia, com muita ligação com o Oktiokada, assim, é muito linda essa relação. E na verdade, lá eu aprendi que os alimentos que são importantes para o nosso organismo é os que estão mais próximos de você. É incrível. Relatos de estudos, né, mostrando que no quintal da casa da pessoa, quando ela tem a possibilidade de não estar tudo, né, tudo cimentado, e ter lá o seu quintalzinho produtivo, de ter no quintal da pessoa nasce coisas que ela precisa para se tornar mais saudável. Você acredita nisso? Em trabalhos científicos mostrando isso é demais, gente. Isso é demais. Então aí começa a discussão. Eu tenho que consumir o alimento do meu bioma, da minha biodiversidade, do agricultor o mais local possível, porque nesse local vai nascer os alimentos que ele cultiva, mas vai também nascer os alimentos que são espontâneos, né? Que são ainda, para alguns, considerados como ervas daninhas, né? Que é mato, que são as PANC, as plantas alimentícias não convencionais. Perto de você, você tendo esse olhar de conhecer essa agricultura familiar, de ir nas suas compras em ambientes, né? Ambientes assim que tem esse olhar, que tem essa visão, nas feiras agroecológicas, e pedindo para os agricultores trazerem aquilo que dá no seu cultivo. Não somente alface, tomate, cenoura, porque que nem o Danilo falou. Gente, o que adianta eu ter tomate o ano inteiro cheio de agrotóxico? Por exemplo, eu estou realizando um trabalho muito lindo no Nordeste, mas é na Bahia. Nós estamos há um ano, a VP, junto com muitos técnicos, fazendo um trabalho que chega aí a 60 mil agricultores familiares. Nossa. A Bahia é o estado, só perde para o Paraná, mas a Bahia é o estado com o maior número de agricultores familiares, que é 700 mil agricultores familiares, é muito agricultor familiar. Nossa. E nós estamos fazendo um trabalho de segurança alimentar e nutricional e de soberania alimentar, estando muito mais próximo desse agricultor para explicar para ele que ele tem que produzir esses alimentos e essas PANC, tudo que der à natureza. Ele tem que saber o valor que tem isso, para primeiro eles consumirem. Porque eu não posso querer fazer qualquer trabalho fora, falando para as pessoas consumirem, comprarem, se eu que sou agricultor, não faço esse consumo. E a mesma coisa eu falo para vocês. Quando a gente começa a ter todo esse conhecimento, você vai mudar primeiro em você. Não é você falar para o amigo, eu assisti uma live, foi super legal a live, ela falou um monte de coisa que o Danilo que é legal para os alimentos orgânicos. Não, é você que tem que experimentar. E aí, Danilo, a hora que as pessoas começam a ver essa riqueza
desse universo de alimentos, ele vai falar assim, não preciso de tomate não, tem tantas outras coisas que eu tenho no lugar do tomate. Eu não preciso querer consumir batata o ano inteiro, porque o meu purê, eu amo purê, eu amo batata refogada, e tem que ser batata inglesa. O nosso solo no Brasil não dá para ter batata inglesa o ano inteiro. Você vai ter batata inglesa o ano inteiro, mas lotada de agrotóxico. Então vamos respeitar esse ciclo, sim. Deixar o que a natureza traz, lógico que a gente maneja o que a gente vai plantar perto de um calendário, né? Mas deixar o que ela traz e não querer. E isso é um discurso que até as pessoas que me seguem muito falam, mas todo dia ela faz esse discurso. Esse discurso eu falo e repito ad eterno. Consumir o alimento da nossa biodiversidade. Por exemplo, consumir quinoa não é uma coisa tão legal, porque a quinoa não é um alimento do nosso país. E quando a gente consome a quinoa que vem de um outro país, duas coisas vão acontecer. Primeiro, que vai aumentar o efeito estufa, porque ela vai vir por um transporte que vai aumentar CO2, alterações climáticas, e todas as endemias, pandemias, essa pandemia já estava sendo bastante anunciada por motivo grande das mudanças climáticas. E o segundo é que eu vou estar valorizando, valorando o agricultor de outro país. Enquanto se eu comprasse da agricultura familiar local, eu estaria fazendo uma mudança social muito importante. E essa mudança social, tantas vezes a gente fica culpando os governos, partido, governo, eu pergunto para você, o que você está fazendo para mudar o seu entorno? Né? E aí, reverberando, comece comprando comida de verdade, orgânica, do pequeno agricultor. Você vai estar fazendo uma mudança enorme e o planeta vai agradecer muito. Isso aí, Danilo. Perfeito, Valéria. Olha, fala um pouquinho mais para a gente sobre essa relação assim, do nosso comportamento alimentar no impacto, né? Qual o impacto que tem isso nas doenças dos seres humanos, nas nossas doenças e também na vida do planeta. Você já falou um pouquinho, mas explica um pouquinho melhor assim, essa questão das escolhas, como isso pode influenciar tanto o planeta quanto também a nossa saúde. Olha, quando a gente consome um produto alimentício, então eu vou no mercado, eu pego o meu dinheiro, olha só, gente, você vai no mercado, você pega o seu dinheiro para comprar saúde, você está querendo se alimentar. Mas alimentar não significa nutrir, né? Tem essas duas diferenças. Mas você está lá, você comprou para você se alimentar. E aí você está comprando um monte de toxina, um monte de aditivo, um monte. E aí quando você compra isso, além de se trazer doença para você, porque todos esses aditivos ficam armazenados no cérebro, aumentando hiperatividade, depressão, autismo, junto com o agrotóxico, tudo isso que a gente já falou. Além disso, você está cada vez mais potencializando uma industrialização globalizada. E essa industrialização globalizada, essa produção grande desses alimentos, dessas indústrias, aumenta também o efeito estufa. E tudo isso traz, na volta do aumento do efeito estufa, olha só, o aumento do efeito estufa diminui quantidades muito importantes de micronutrientes no solo. Tem um trabalho lindo da Nature de 2014 que demonstra que os alimentos, né, conforme você tem aumento estufa, você tem menor quantidade de zinco, de magnésio, de cobre, de ferro, de um monte de nutrientes no solo. E aí eu falo, zinco é um nutriente fundamental. Estamos falando agora, nesse momento, nunca se falou tanto de zinco, porque o zinco é um nutriente fundamental para o nosso sistema imunológico. Meta-análise mostrando a importância do zinco nas questões das viroses, inclusive. E aí eu acabo tendo um solo com menos zinco, um alimento que poderia ter mais zinco por causa do meu consumo, que foi esse consumo globalizado. Por isso que eu tenho que, mais ainda, consumir os alimentos que são produzidos de forma orgânica, porque no cultivo do alimento orgânico, esses micro-organismos, eles não vão formar só as bactérias intestinais saudáveis, eles vão produzir uma série de nutrientes importantes. E esses nutrientes que eles vão produzindo, é esses nutrientes que vêm para o nosso organismo. E aí, Danilo, o que vem de doença relacionada a isso? É a obesidade, é a doença cardiovascular, é o diabetes, é o câncer que está aumentando demais. Um trabalho lindo mostrou que um consumo em 8 anos, que foi realizado pelo estudo longitudinal,
que mostrou que as pessoas que consumiam os alimentos orgânicos eram as pessoas que tiveram menor incidência de câncer e morte por câncer. E aí, paralelamente a isso, vem outro estudo que fala assim, do ano passado, retrasado, que o maior aumentou demais, está aumentando muito no mundo o consumo dos alimentos orgânicos. Isso é uma boa notícia. Mas quando teve a pergunta do porquê as pessoas consumiam mais os alimentos orgânicos, o primeiro lugar que ganhou foi porque ela estava doente. Então, ela optou uma alimentação orgânica porque ela tinha câncer, ela tinha doenças sérias. Lúpus, ela tinha uma doença séria. Aí eu pergunto para vocês acham que eu preciso ter uma doença para ir querer mudar o meu padrão alimentar? Não é melhor eu já prevenir para não ter a doença? E isso, Danilo, é um raciocínio globalizado, porque na hora que eu estou investindo em saúde, até mesmo todos os governos, né? Aliás, os mundiais de primeiro mundo faz muito isso, né? Deveria investir na não ingestão de agrotóxicos. Por quê? Porque depois sobra tudo para o sistema de saúde que já está super falido. Porque uma quimioterapia, um tratamento de quimioterapia é muito caro, né? É aí 60 mil, 80 mil, que sai dos bolsos dos cofres públicos. A gente podia estar dando com esse dinheiro para fazer muita coisa que a gente poderia fazer. Né? Com certeza, né, Valéria? Tanto essa relação econômica também, né, que ela é tão visível, aí a gente vê, né, Opa, peraí, voltou. Opa, só um pouquinho. Onde a gente vê... cair aqui para pegar água, fala aqui. Onde a gente vê o capitalismo, né, como que domina essa parte, mas eu vejo também nesse sentido, assim, a gente recebe pessoas de todo tipo na loja também, sabe? Quem já vem pronto, com uma cabeça, assim, pronta, assim, entendendo realmente, né? Quem está, assim, conhecendo, né? Ou vou experimentar, que também isso é muito legal, mas a gente sempre vê que chega muita gente que vem com prescrição médica. Então, vem assim, olha, a sua salvação, o seu caminho agora, no momento, é um alimento orgânico. Então, é triste receber, né? Eu falando agora, eu me lembro de, há 2 anos atrás, eu recebi uma senhora que ela tinha 56 tumores no estômago. 56. O dia que ela me falou, eu cheguei em casa, eu me emocionei. Cheguei em casa, eu chorei muito de ver a situação. Ela chegou na cadeira de rodas e ela falou assim, olha, eu já tirei 28, faltam 28 ainda, só que ela não podia comer quase nada, estava totalmente restrita a dieta dela. Só que o médico falou, olha, a sua situação é realmente muito complicada, mas o que pode te ajudar são os alimentos orgânicos. Então, a sua única escolha agora é você se alimentar de forma orgânica para tentar reverter seu quadro. E eu, em pouco tempo, eu não vi mais ela foi algumas vezes. Eu não tive mais notícia, mas eu espero que não, mas a probabilidade é que ela tenha vindo até a óbito. Mas a gente recebeu muita gente assim, Valéria, isso dói, sabe? Quando a gente vê que a pessoa chegou pela doença. E deixa extremamente feliz quando chegou assim, né, pela informação, olha, caramba, eu vi isso, né? A gente teve um relato recente de uma cliente, né, cliente de pouco tempo, ela entrou na nossa CSA aqui de Presidente Prudente, inclusive, e ela falou assim, ela até mandou, a gente até repostou esse depoimento dela, que ela falou assim, ela comprou morango com a gente, ela falou assim, mandou uma mensagem, falou, pessoal, eu sempre, quando eu comia morango, eu tinha urticária, e eu sempre achei que o meu problema era o morango, e eu comi o morango de vocês e eu não tive nada, então agora eu vi que o meu problema não era o morango, né, eram os agrotóxicos do morango, e não, né, trazendo o morango como vilão da história, mas no contexto geral, né? Assim, ela realmente reconheceu que são os agrotóxicos que traziam um problema para ela. Então, Valéria, eu também vejo assim, sabe? É uma questão tão importante, a gente está falando da vida, a gente está falando, sabe, do nosso bem mais... Você sabe que você está falando... Danilo, você está falando isso e vem aqui já uma coisa que eu preciso socializar com vocês. A nutrição funcional, nós nutricionistas, com toda essa visão de trazer o alimento, lógico, de acordo com a individualidade bioquímica de cada um, esse alimento bom, limpo e justo. Eu me deparei com uma situação há 10 anos atrás que era a seguinte, sempre eu falava para as pessoas que tinham hipersensibilidades ao leite, você não pode consumir o leite, tem asma, não pode consumir o leite. E esse sempre era o nosso discurso. 10 anos atrás,
Quando eu conheci o leite orgânico, o leite que vem de uma agricultura natural, o leite biodinâmico, e vi o método de preparo, e vi que a pasteurização é aquela pasteurização lenta. Sabe aquela pasteurização quando você pega o leite da vaca na sua casa, na sua fazenda, no seu sítio, e você vai lá no fogão e você faz o leite, tem que ferver, tem, não é? Sobe, desce e tal. Isso é pasteurização lenta? Eu descobri pelos estudos que essa pasteurização lenta mantém as vitaminas e as enzimas que o leite possui e que vão ajudar a fazer a digestão dessa proteína, que muitas vezes, sem as enzimas que o leite possui, você não consegue fazer e você tem reação de alergia. Né? Aquela criança, aquele muco, sabe? Aquele catarro que você fala, o que eu faço? Antibiótico direto? Tira o leite, resolve tudo. Aí, Danilo, conforme eu fui conhecendo e comecei no nosso ponto da CSA, 9 anos atrás, ter o leite orgânico, eu falei assim para muitos coagricultores, eu falei assim, ai, Valéria, não quero cota de leite, porque a cota de leite, eu não posso que o meu filho tem isso, ou eu tenho aquilo e tal. Eu falava assim, você não quer experimentar? Esse leite é diferente. Esse leite, o processo dele é diferente, não é igual aquele leite de caixinha que você compra. Aquele leite de caixinha, o processo é o UHT, é altíssima temperatura, em curto prazo de tempo, que perde todas as vitaminas e todas as enzimas. Então, você está tomando uma água com uma proteína que você não consegue digerir, aí vem essa enxurrada de pessoas com hipersensibilidade, entendeu, ao leite? Olha, Danilo, foram poucas pessoas que fizeram essa transição e que continuaram tendo a hipersensibilidade. A maioria, muito, mas muito assim. Agora, o que eu falo? É a tal da individualidade bioquímica? Tem pessoas que nunca mais vão poder consumir, ou não pode, ou nunca vai poder consumir, novamente o leite. Mas quantas que não ocorrem em relação ao leite, em relação ao glúten, que virou toda essa questão enorme do glúten, e é verdadeira. Muitas pessoas têm alergia a esse glúten que vem desse trigo, que é um trigo híbrido, que foi lotado de glúten, é um trigo anão, e que as pessoas têm bastante hipersensibilidade. Agora, se você consome um trigo ancestral, que é mais alto, mais externo, faz uma fermentação lenta, que sempre foi isso para fazer um pão, uma fermentação lenta, meu amor, o teu processo, a tua digestão, né, o teu trato gastrointestinal recebe aquilo como um presente. Pode ser que algumas pessoas ainda tenham hipersensibilidade ao trigo, ao glúten, pode ser, mas não é essa coisa que virou problema de saúde pública isso, né? Valéria, perfeita. Meu Deus, foi realmente uma aula. Nós vemos isso também, sabe? E com a nossa mais velha. E só que na época também a gente não tinha, né, não tinha loja, não tinha leite orgânico também. Então tinha leite convencional. E você falando assim, nossa, com certeza, a gente no sítio antigamente não tinha nada, porque era vaca, não tinha medicamento, tinha fitosa, né, porque a legislação não permite, mas do restante era pasto, não era ração, né, ração para desempenho, como é feito hoje. Então era tudo mais natural, nós totalmente diferentes. Olha, acredito que está sendo um show para todo mundo estar ouvindo também, assim, coisa que a gente precisa ouvir, sabe? Até aproveitando, nós temos aqui 8 minutos. Eu quero, a Karen, caso aconteça, não estou dizendo que vai acontecer. O papo, para mim, pelo menos, acredito que para todos, está massa demais, perfeito. Se caso não der para a gente falar tudo, dá para esticar mais um pouquinho em outra live, ou você está com tempo cronometrado? Como você está? Então, hoje eu tenho meu tempo, eu estou saindo daqui para uma última reunião que eu tenho hoje. Mas, Danilo, eu acho que a gente depois pode, você replica esse nosso bate-papo, vê as perguntas que as pessoas têm e a gente volta para um outro espaço para a gente conseguir tirar mais dúvidas. Agora sim, a minha agenda agora vai dar uma estabilizada, tá uma loucura desse dia do nutricionista. Não, tranquilo. Então, ó, a gente tem 7 minutos ainda, dá para a gente falar bastante coisa, tá? O pessoal está falando do leite de búfala, eu gosto muito mais do leite de búfala natural. Ai, muito legal, isso aí, perfeito. Maravilhoso, né? Valéria, fala também, acho que dá para você entrar até um pouco nos dois assuntos, né? Fique à vontade, a gente tem tempo. Fala sobre o respeito no cultivo dos alimentos e a importância da agricultura natural
no cuidado da produção tanto de alimentos quanto animal. Qual que é o seu olhar hoje nesse sentido? E se quiser Uma coisa também... bem importante. Bem Tá, importante. Ó, eu vou então, e a gente de repente termina aqui daqui a pouquinho, mas depois a gente continua com certeza em outro momento. Só perfeito. quero falar uma coisa antes que eu esqueça não, né? Que é um aspecto muito importante para eu falar, e aí depois nós vamos para a questão animal, tá bom? O que eu quero falar dessa produção? Porque as duas cruzam, né? Tanto de a gente consumir um alimento que vem de uma origem vegetal, com todo esse cuidado, com todo esse carinho, essa energia vital que o agricultor coloca, como na produção também em termos animal. Quando nós consumimos um alimento que tem cuidado, né? Cuidado em termos dessa energia vital, o que os trabalhos científicos mostram? Isso mais ainda de trabalho de referência na parte vegetal. Eles mostram que esse alimento guarda uma energia, que essa energia ela faz mudanças, é uma energia que traz aí os princípios da física quântica. E que quando esse alimento, com essa vibração energética quântica, entra no nosso organismo, ele muda as nossas vibrações e as nossas sintonias, tanto de absorver melhor nutrientes e compostos bioativos, como muda também todo o nosso plano em termos de relações afetivas. Por isso que a gente antes, por exemplo, quando eu comecei a me alimentar mais de alimentos orgânicos, realmente eu percebi uma mudança na minha parte física, mas eu percebi muita mudança de eu ficar uma pessoa um pouco mais sensível, né? Mais olhar um pouquinho mais o outro. E isso eu trago para vocês, que se a gente se alimentar de alimentos que nutrem nossa alma, nosso espírito, a gente começa a fazer mudanças em nós, na nossa família e na nossa sociedade. Câncer está aumentando demais. Câncer é uma desordem metabólica e a nossa sociedade está cancerígena. Então, se a gente começar a se mudar, né, mudar um pouquinho, mudar essas células ficarem mais organizadas e tudo no sinergismo, eu tenho certeza que a nossa sociedade vai ficar muito mais saudável, muito menos pandemia, inclusive. E aí, ligando a questão da alimentação, da produção animal. A dieta sustentável é a dieta com baixo consumo de alimentos de origem animal. Dentre os alimentos de origem animal, o que tem mais impacto, né, nas mudanças climáticas é a carne vermelha, que não deveria variar aí de 400, 500 gramas de carne por semana, não é por dia. Os pequenos animais, né, tanto o frango, o peixe, como os ovos, eles vão ter, aí, pequenos animais ou produtos deles, vai ter menor impacto no efeito estufa. Então, o que eu trago aqui para vocês? Que pensando na sustentabilidade do planeta, eu tenho que consumir menos proteína animal. Então, que a gente consuma esse menos com maior qualidade. Por quê? Tanto o leite, que eu falei para vocês agora, o ovo, como a carne, são lotados de agrotóxicos. Aliás, vai tendo uma biotransformação, que vai aumentando a bioacumulação. A verdura, o legume tem, ótimo, mas vai aumentando se for para carne, se for para frango, se for... Então, quando eu entro num padrão orgânico, esse meu padrão ele tem que ser o máximo possível orgânico. E aí que a gente traz o que eu posso ter de retorno para a minha saúde. Não estou nem mais falando agora na saúde do planeta, eu estou falando no meu retorno. No meu retorno, o que eu posso trazer? Quando eu consumo um ovo que ele não é orgânico, toda a produção de ovos, de galinhas, né, de frango, tudo é lotado de antibiótico. Isso é clássico. Eu vou querer, num 40 dias, ter um franguinho, uma galinha para bater, o pintinho tá pequenininho, corta o bico do animal. Episódios, assim, padrões, né, de padronização de antibiótico. Deixo a luz da granja ficar 24 horas acesa para mudar o quê? O ritmo circadiano e eu fazer o aumento nesse ritmo, mudança do ritmo circadiano, aumento o cortisol. Esse aumento de cortisol, ele vai encorpar e em 40 dias está prontinho para abate. O problema técnico é que quando eu tenho esse aumento com o uso do antibiótico, isso quando eu ingiro, o antibiótico vai alterar as minhas boas bactérias. Ele vai dar comida para as más bactérias intestinais. Eu acabo com as boas
e fico com um montão de má bactéria intestinal, muitas bactérias intestinais negativas. Aí o que acontece? Se eu não tenho esse equilíbrio no meu intestino, de boas e más bactérias, eu não vou conseguir ter uma transformação no meu fígado e deixar o estrógeno, que é um hormônio do bem, numa determinada quantidade, ficar em estrógeno. Ele é convertido rapidamente numa outra molécula chamada estrona. E a estrona é responsável por muitas coisas. Aumento de câncer nos órgãos sexuais, esse aumento doido que a gente está vendo de mulheres com câncer de mama, ovário, de útero, está totalmente relacionado com o meio ambiente. E meio ambiente, inclusive de alimentos animais, lotado de antibiótico que vai formar a estrona. E o pior de tudo, gente, é a gente ver as meninas de 6, 7 anos menstruando. É uma loucura. E por que menstrua? Porque elas também vão ter no organismo dela uma maior formação de estrona. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que os alimentos de origem animal... Para aqui, temos 7 segundos. Muito obrigado. Essa vai ficar para a próxima.